As empresas da Bolsa Brasileira distribuíram dividendos recordes no primeiro trimestre de 2024. E nesse vídeo eu vou te contar quais foram as 5 empresas que mais distribuíram proventos dentro do Ibovespa e quais dessas 5 faz sentido você investir ainda hoje. Vem comigo que eu vou te contar. Fala pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Bueno, eu sou sócio analista de ações aqui na Nord Investimento e sou o responsável pela carteira do Nord Dividendos. E hoje eu vim te mostrar um pouco sobre as maiores pagadoras de dividendos já em 2024 e quais fazem sentido a gente investir hoje. No primeiro trimestre de 2024, as empresas listadas na Bolsa Brasileira distribuíram mais de 76 bilhões de reais em proventos para os seus acionistas, sendo que a primeira empresa do nosso ranking pagou 23% desse total, quase 18 bilhões de reais, e já vou abrir a lista aqui, começando por ela, é a Petrobras, código PETRE4. A Petrobras manteve a coroa de maior pagadora de dividendos no Brasil. Vale lembrar que esses 2 últimos anos foram de dividendos extraordinários para a companhia estatal e o ano de 2024 não começou diferente. Tudo bem, é uma empresa que depende bastante da sua commodity, depende bastante do preço do petróleo e também da variação cambial, mas é uma empresa que tem uma altíssima geração de caixa e por conta disso consegue distribuir ótimos proventos para os seus acionistas e são proventos sustentáveis. A empresa inclusive passou por uma mudança na sua política de pagamentos de dividendos até o ano passado, até o final de 2023. Ela tinha uma política de pagar 60% do seu fluxo de caixa livre em dividendos e agora, a partir de 2024, essa política passou para 45% do seu fluxo de caixa livre. Lembrando que esse dividendo é apenas o dividendo ordinário da estatal, ainda tem aquele dividendo extraordinário que foi tão importante aí nesses últimos anos e que elevou o dividend yield da Petrobras para mais de 40%. Considerando somente esse pagamento de quase 18 bilhões de reais, o que representa R$ 1,37 por ação, a gente está falando de um dividend yield de 3,5% só no primeiro trimestre deste ano. Se a gente for considerar que a empresa vai manter esse pagamento nos próximos trimestres, só considerando o dividendo ordinário, a gente está falando de uma empresa que chega próximo a 14% de dividend yield. Então, mesmo que essas incertezas relacionadas aos dividendos extraordinários, que serão ou não pagos pela atual gestão da companhia, alguns falam em 100% dos dividendos extraordinários, outros falam 50% desses dividendos, mesmo assim, apenas considerando os ordinários, a gente está falando sim de uma excelente pagadora de dividendos. Porém, isso não é tudo quando a gente está falando se a Petrobras é ou não uma oportunidade. Existem outros fatores que a gente precisa sim considerar antes de investir nas ações da estatal. E o fato de ser estatal é uma das principais considerações por conta do risco de ingerência política na gestão da companhia e, consequentemente, também na sua política de dividendos. Então, por conta dessa oscilação e que gera também uma maior volatilidade para suas ações, é só a gente acompanhar o que foi visto aí ao longo deste ano, a gente não tem recomendação hoje para as ações da Petrobras, ainda mais com as ações negociando a cerca de 5 vezes lucros para 2024, o que é exatamente o mesmo múltiplo de uma PetroRio. Mesmo que a PetroRio não pague dividendos, a gente tem perspectivas excelentes de crescimento e, consequentemente, de valorização, e a gente está pagando o mesmo preço atualmente do que a Petrobras. Em segundo lugar do nosso ranking está o Itaú, o maior banco da América Latina, que pagou 16,6 bilhões de reais em proventos para os seus acionistas, o que representa R$ 1,69 por ação. Esse pagamento elevou o seu dividend yield para mais de 8%. Vale lembrar que o dividend yield, a conta básica aqui, é você pegar o dividendo pago por uma empresa nos últimos 12 meses e dividir pelo preço atual de suas ações. Se a gente olhar esse gráfico, a gente pode ver que o Itaú passou por um certo período de seca em seus dividendos, principalmente por conta de tudo que aconteceu dentro do nosso país e também em todo o mundo, né? Resquícios do Covid, políticas de juros também em todo o globo, e isso fez com que a empresa reduzisse os seus pagamentos, controlasse melhor as suas finanças antes de voltar a pagar bons proventos, e assim a gente viu que os dividendos atuais já voltaram para a sua média histórica e assim devem permanecer daqui para frente. Vale ressaltar também que o Itaú, além de retomar os seus pagamentos de dividendos, também está entregando um forte crescimento e muito sólido do seu lucro líquido. No último ano, a empresa entregou um crescimento de 15% do seu resultado e para 2024 a projeção é de mais um crescimento de 12%, que deve sustentar esse pagamento de dividendos também no ano atual.
Considerando esses proventos e também a altíssima rentabilidade do Itaú, com o ROI de mais de 20%, a gente recomenda a compra para suas ações ordinárias, tá? Não as preferenciais. As ordinárias porque a gente está pagando um valor mais baixo do que as preferenciais e o yield é muito parecido. A medalha de bronze do nosso ranking vai para mais uma queridinha dos investidores brasileiros, a mineradora Vale, que distribuiu um montante de 12,4 bilhões de reais para os seus acionistas, o que representa R$ 2,74 por ação. Assim como a Petrobras, a Vale também possui uma alta dependência da sua commodity, que é o minério de ferro. Só que mesmo com um cenário incerto, principalmente relacionado à demanda chinesa mais fraca pelo minério, por conta de crises imobiliárias e outras questões que fizeram preço no minério e também na Vale e seus resultados, mesmo assim a empresa continuou pagando bons dividendos para os seus acionistas, mesmo com o resultado, seu lucro líquido caindo 35% no último trimestre de 2023. Com o novo pagamento, o dividend yield da Vale subiu para mais de 13% e, como a gente pode olhar nesse gráfico, ficando inclusive acima da sua própria média histórica, que é de 9%. Mesmo que o cenário para o minério de ferro continue incerto ao redor do mundo, é inegável que a Vale é uma das maiores mineradoras, só perdendo para as australianas BHP e Rio Tinto. Ainda que não exista uma grande visibilidade de aumento de produção e, consequentemente, de aumento de resultados, os números da empresa são sim muito bons. A empresa consegue manter uma boa rentabilidade para os seus investidores e, somado a isso, a gente tem também baixos índices de alavancagem. Esse conjunto de fatores é essencial para que uma empresa consiga permanecer pagando bons proventos de forma sustentável para os seus investidores. Com isso, e ainda mais considerando que suas ações negociam a menos de 6 vezes lucros, estamos sim considerando uma entrada, uma montagem de posição em Vale dentro do Nord Dividendos. Antes de continuar o nosso ranking, se você tem foco em investir em renda passiva ou quer ter uma renda extra todos os meses, a Nord criou um combo super especial para você, que engloba 3 séries, o Nord Dividendos, o Nord Fundos Imobiliários e o Renda Fixa Pro, por um preço que nunca fizemos antes. Então, se você quer conferir essa oportunidade e conferir a minha carteira com 9 ações pagadoras de dividendos e também a carteira de fundos imobiliários e de renda fixa, basta clicar no link que está nessa tela ou no link abaixo na descrição. Dando sequência no nosso ranking, a quarta colocada é a Itaúsa, que pegou o embalo do Itaú para fazer parte da lista de maiores pagadoras de proventos no primeiro trimestre de 2024, com uma distribuição de 6,5 bilhões de reais, o que representa 0,62 reais por ação. A Itaúsa, para quem não conhece, é basicamente uma holding, ou seja, uma empresa que investe em outras empresas. E o seu principal investimento é exatamente o Banco Itaú, empresa que ela possui uma participação de 37% atualmente. Só que, como ela é uma holding, ela também possui posição em outras empresas de outros setores. A gente tem Alpargatas no setor do varejo, a gente tem a Dexco, que é uma empresa que atua no setor de materiais para construção civil, tem a CCR, uma empresa de concessionárias de rodovias, a Egea, empresa de saneamento, Copa Energia, uma empresa de energia, e também a NTS, uma empresa de infraestrutura e transporte de gás natural. Aí você pode me perguntar, poxa, Vitor, mas são posições menores, eu sei disso. Por conta desses outros investimentos que eu não recomendo que você compre hoje as ações da Itaúsa. Eu prefiro o investimento direto no Itaú, que é um banco, que nem eu disse no começo, que tem uma altíssima rentabilidade, tem visibilidade de crescimento também e paga ótimos dividendos para os seus acionistas. A Itaúsa até tem um dividend yield um pouco maior do que o próprio Itaú, mas isso é muito por conta do seu desconto, e é um desconto que vai continuar eternamente. As holdings sempre possuem descontos em relação às suas investidas e por conta disso, por conta de um portfólio que possui empresas que eu particularmente não confio, eu prefiro o investimento direto no Itaú hoje. Fechando a nossa lista e por último, mas não menos importante, a gente tem o Banco do Brasil, o banco que entregou 3,6 bilhões de reais em dividendos para os seus investidores no primeiro trimestre deste ano, que representa R$ 1,26 reais por ação. Assim como o Itaú, o Banco do Brasil também vem entregando ótimos índices de rentabilidade para os seus acionistas e que são frutos de uma boa gestão, mesmo sendo uma empresa de economia mista, né? Ou seja, 50% do Banco do Brasil vem da União, e também da modernização e digitalização
dos seus serviços e produtos. Olhando para os resultados do Banco do Brasil, inclusive, a gente tem números semelhantes ao do Itaú. O lucro líquido deles foi acima de 30 bilhões, assim como o maior banco da América do Sul, e também o ROI muito próximo de 20%. Ainda que exista um certo risco por conta de ser uma empresa de economia mista, de ter essa participação, uma possível interferência do governo em sua política de dividendos e também na sua gestão, esse risco já vem sendo muito bem precificado nas suas ações, que negociam a múltiplos menores do que Itaú e também de outros pares privados. Pegando como exemplo histórico do múltiplo preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil, para quem não conhece, o valor patrimonial nada mais é do que o patrimônio líquido dividido pelo número total de ações de uma empresa. Pegando esse histórico de 20 anos e comparando o do Banco do Brasil com o do Itaú, a gente vê que existe sim, historicamente, um grande desconto entre o Banco do Brasil e o Itaú. Historicamente, a média é de 41%, ou seja, em média o Banco do Brasil negocia a um preço 41% menor do que o Itaú. Esse desconto, inclusive, já foi muito maior num passado recente. Lá em 2021, esse desconto estava em 71%. Só que com a alta das ações do Banco do Brasil de mais de 75% nesse último ano, enquanto as ações do Itaú ficaram andando de lado, esse desconto ele foi reduzido para 37%. Então, com esse desconto muito menor, mesmo que o Banco do Brasil seja uma excelente empresa, eu prefiro ficar somente com o Itaú atualmente. Esse foi o ranking das maiores pagadoras de dividendos no primeiro trimestre de 2024. Lembrando que se você tem interesse em renda passiva, não perca a oportunidade do Renda Total, onde você vai ter acesso às minhas 9 empresas recomendadas com foco em recebimento de dividendos sustentáveis, além de ter acesso à carteira de fundos imobiliários, se o teu foco é uma renda passiva todos os meses, e também a carteira do Renda Fixa Pro. E comenta aqui embaixo, você tem alguma dessas 5 empresas que fizeram parte da lista das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira no primeiro trimestre de 2024? Comenta aqui que eu quero saber e até semana que vem.